Boa noite a todos. Que a paz em Jesus possa envolver a todos nós. Estamos no início de dezembro, um mês especial. Inclusive, nós sabemos, não na nossa solamente nossa casa espírita, mas em outros credos, outras religiões, todos percebem que é um clima diferente. Não é? A psicosfera, né, espiritual é diferente, porque paira, né, os sentimentos mais nobres de encarnados e de desencarnados. Porque mesmo pessoas que não conhecem Jesus, não se dizem cristãos, mas só em saber que houve um homem, que esse homem ele mudou a contagem dos tempos, então só isso é motivo para respeitar, não é? Porque como a gente imaginar um homem que esteve aqui há 2024 anos e conseguir mudar uma contagem, né? Então, assim, é digno de nota. Mas é isso, meus amigos, nós estamos aqui muito felizes, não é? Porque a gente sabe da realidade espiritual, desse mundo que está em nossa volta, vibrando. E felizes aqueles que sabem, não é, vamos dizer assim, corresponder, não é, ao apelo, ao convite desses amigos espirituais, que entidades soberanas, nós sabemos que são guiadas, né, por esse governador da Terra. Então, nós todos os meses de dezembro, nós reservamos frases de Jesus para serem lembradas. Então, esse ano, nós vamos, né, inclusive a nossa querida Mercedes vai falar sobre esse tema central do mês, que é: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, que está em João 13:14. Então, vamos, né, passar essa noite, ter essas reflexões de profundidade para que a gente possa lá fora ecoar, não é? Então, gostaríamos também de lembrar da nossa caravana. Nossa caravana ela se dá a cada 2 meses e também é uma caravana especial, né, de dezembro. Nós vamos à cidade de Limoeiro e levamos justamente mantimentos, né, roupas, calçados, coisas de casa, né? Então a gente pede sempre aqui na tribuna para que pessoas possam, né, colaborar conosco. Além de a gente fazer um trabalho de atendimento fraterno nessa casa, da fluidoterapia, das palestras, do acolhimento em geral, então nós, e departamento social também, né, porque todos são convidados. Quem quiser vir fazer parte desse grupo, é só chegar até nós, né, e passar essa experiência conosco, que é muito gratificante, tá? Então é isso, vamos fazer a nossa prece para a gente não se alongar e nos preparar para as reflexões de hoje. Fechemos nossos olhos. Aquietemos os pensamentos do cotidiano, elevando o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia. Agradecimento profundo, Senhor, por estar aqui nesta noite, entre amigos, falando de Ti, Senhor, trazendo a boa nova aos corações,
para nós mesmos, necessitados e sedentos das luzes espirituais, Senhor. Que a espiritualidade amiga possa assim estar conosco, Jesus. Também com a nossa irmã, que irá proferir a nossa palestra. E que esses momentos, Senhor, possamos absorver, para que daí, Senhor, possamos vivenciá-los verdadeiramente. E que daí, Senhor, iniciemos esse mês em clima de alegria, de paz, de boa vontade e, acima de tudo, o bom ânimo, Senhor. Que todos nós possamos levar para os nossos lares, Senhor, esse ânimo para que esses amigos, familiares também possam ser contagiados, Senhor, com essa energia renovadora das almas. Nos abençoa, nos protege, nos ampara, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, os espíritos que fazem, dirigem esta casa de oração e de trabalho, que a paz de todos eles possa ser captada por cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Um abraço de Carpina, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, para todos vocês que fazem esta casa. A temática de hoje, como Niara já falou, ela diz respeito a uma passagem que foi relatada por João 13,14, onde Jesus, ele fala: ora, se eu sou vosso Senhor e Mestre, e vos lavei os pés, lavai os pés uns aos outros. Todos nós conhecemos já essa passagem. Ela é antiga, né? E quando a gente visita o Evangelho, a gente a encontra lá, porque foi uma frase proferida por Jesus. Todos nós sabemos que quando ele falou, o fato causou uma certa estranheza, principalmente de Pedro. Na visão de Pedro, e dá para entender cada um de nós o que Pedro sentiu, Pedro ficou a imaginar como ele fazer isso, ele que era tão grande. Pensamos logo e a gente se situa e até entende um pouco do pensamento de Pedro. Jesus, não tenhamos a menor dúvida, ele queria nos passar ali, a eles principalmente, naquele momento histórico que eles viviam, a questão da humildade. Mas quando a gente acompanha todo o Evangelho do Cristo, a gente começa a perceber que ele falava em função ou aproveitando as circunstâncias para que aquele determinado ensinamento fosse dado. Havia uma conexão. Ele sempre procurava, observando as circunstâncias do momento, esclarecer. Bom, e o que é que aconteceu? E o que é que estava para acontecer para que Jesus assim fizesse esse ato do lava-pés? Os autores que estudam o Evangelho, eles sempre nos convidam para que entremos no contexto. Entrar no contexto significa visitar no tempo
aqueles fatos que ali estavam a acontecer. Jesus havia entrado em Jerusalém há dias atrás. Aquela entrada triunfal, recebido da maneira como o foi, porque eles ansiavam por um Messias. E por tudo que Jesus realizara, e toda Israel tomara conhecimento, e as regiões dali da Decápole, eram feitos realizados por alguém que até então nunca se havia observado. Remontemos-nos a esses fatos: curas de paralíticos, cegos, surdo-mudos, leprosos, endemoniados. Era aquela voz que se levantava e dava ânimo aos aflitos. Era uma voz que consolava. Agora era uma voz também que falava da existência de um reino. E ao falar sobre a existência desse reino, os discípulos, apesar de ele não sinalizar em nenhum momento que esse reinado que ele queria trazer aqui para a terra era igual ao reinado realizado pelos reis e soberanos, no imaginário da multidão e também no dos discípulos, eles imaginavam que o reino que Jesus falava era o reino que eles idealizavam. Era um reino onde fosse expulso o povo humano, que eles estavam no momento sob o jugo de Roma. Então era essa a ideia que eles tinham. Era essa a ideia que eles tinham. Ele houvera entrado em Jerusalém, já se aproximava o momento em que ele seria levado ao sacrifício. Ele já falara, inclusive, isso aos discípulos. Quando, certa feita, depois que ele perguntara aos discípulos: quem dizem que eu sou? A resposta: uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és João Batista. Pedro, em perfeita sintonia com o mundo espiritual, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz: bendito seja ele. Não foi ele próprio que pegara essa revelação viera do alto. E aí nós vamos observar que a conversa prossegue e Jesus os prepara ali, nesse diálogo, dos fatos por vindouros, os fatos que estavam por vir. E Pedro disse: não, isso não vai te acontecer. E Jesus, numa resposta que chocou principalmente a Pedro, Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Porque Jesus captou que aquela fala não era uma fala que provinha agora de Pedro, nem do alto superior, e sim uma captação de influências tenebrosas. Ele, então, estava prevendo que fatos que iriam verdadeiramente abalar a estrutura emocional e espiritual dos discípulos estava por acontecer. Então, o que é que ele fez? Ele preparou, ele convidou os discípulos para participarem da ceia. E foi durante aquela ceia que a cerimônia do lava-pés aconteceu. Mas percebamos o quanto os discípulos estavam dissociados da realidade do reino que Jesus queria apresentar. Há um relato no livro Boa Nova, em que Jesus, ele assim que chega em Jerusalém, se aproxima do templo de Salomão, observando sentado aquele templo, ele chamou a atenção
de alguns sacerdotes que estavam por ali. Um deles, Hanã. E Hanã, impressionado pela beleza de Jesus, pela serenidade, pelo porte do mestre, aproxima-se e pergunta a Jesus: Galileu, o que é que tu estás a fazer aqui? O que é que tu estás? Eu vim a Jerusalém e eu planejo a instalação do reino de Deus aqui na terra. Ironicamente, de forma debochada também, Hanã diz: reino de Deus em tuas mãos. Porque a ideia do reino estava associada a poderio. A ideia de reino estava associada a mando. A ideia de reino muitas vezes era uma decorrência de escravização ou possessão. E um homem simples ali, dizendo que ele estava naquela cidade e ele visava a implantação do reino de Deus aqui na terra, chocou. Reino de Deus em tuas mãos? E o que é que tu esperas para a realização disso? Contas, por acaso, com o apoio de reis, algum rei desconhecido, de algum príncipe? E a resposta de Jesus, que é uma realidade, um chamamento para cada um de nós que o seguimos: os meus seguidores virão de toda parte. Aí, ironicamente, por parte de Hanã, o diálogo prosseguia, ao dizer os tolos, nós vamos encontrá-los em toda parte. O diálogo prossegue e ele pergunta: conheces Roma e Atenas? Não. Conheço o meu Pai que está nos céus. Conheces a lei e os decretos de Roma? Não. Conheço a vontade do meu Pai que está nos céus. Percebam, havia uma inquietude naquele clima. Os discípulos também absorviam isso. E havia uma preocupação deles, e aí entendamos que era uma preocupação natural. Eles ficavam querendo que Jesus, de fato, instalasse o reino prometido. Mas eles associavam a instalação desse reino a poder e a dinheiro. Nós vamos encontrar uma narrativa, penso eu que trouxe o livro, mas não trouxe o livro boa. O livro trouxe, ele está aqui. O livro Luz do Mundo. Quando eu vou ler um pouco para que nós possamos entender e relembrar a preocupação de Tiago em relação à instalação desse reino. Ele pensava de si para consigo: que estranho e enigmático era aquele rabi. Pensava Tiago, atormentado em contínuos cismares. É verdade que eu o amava. Todavia, por mais profundo que era aquele amor, não conseguia compreender Jesus. Amava, o amor era profundo, mas ele não conseguia entender Jesus. Receava, porém, que a palavra de Jesus não se demorasse por muitos anos como ele desejava. Afinal, pensava ele, era necessário recorrer aos nobres, aos poderosos, para granjear os favores humanos. Percebo, ele não pensava isoladamente. Todo o colégio apostolar assim pensavam. Percebam, amavam Jesus, sonhavam, idealizavam a vinda do Messias, achavam que ele era o Messias. Mas eles imaginavam que esse Messias, para que realizasse a tarefa que ele precisava realizar na terra, o que é que precisava realizar? A implantação do reino, ele precisava da ajuda de poderosos. E ele continuava a pensar, assinala Amélia Rodrigues. O rabi era integérrimo e bom, não obstante se recusasse sistematicamente a subserviência, evitando mesmo oferecer aos poderosos homenagens tão do agrado daquelas pessoas que desfrutam as situações de privilégio. Não poucas vezes fora ele
acusado pelos fariseus de não serem encontrados entre os seus seguidores um príncipe sequer, um doutor da lei, alguém que fosse alguma coisa. E tinham razão, forçoso era dizê-lo. E a verdade é que sempre ele se encontrava cercado por quem? Multidões de desgraçados e de mal-cheirosos. Indubitavelmente considerava Tiago magoado no seu íntimo. Fazia-se mister assistir os sofredores, sim, os enfermos, os carregados de problema, a fim de aliviá-los. Viver, porém, exclusivamente envolvido pelos leprosos, pelos paralíticos, pelos surdos, mudos e cegos e endemoniados, não era uma atitude correta. Além disso, colimando as dificuldades em quase desacato às autoridades, se permitiu o mestre a convivência com as meretrizes, com os bandidos, os cobradores de impostos, sempre detestados. Não, aquela não era uma atitude própria, arremetava o discípulo, zeloso e ao mesmo tempo invigilante. Como remover os velhos óbices sem lhes sofrer as consequências? Que reino seria esse, aquele que se referia e a que ele propunha? Por acaso um paraíso para mendigos e desventurados? Percebam como eles não entendiam Jesus. Vocês vão, inclusive, ter uma palestra na próxima quinta, pela Carla Marcelino, onde diz: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Só depois que Jesus volta ao mundo espiritual e é que eles passam a ter certeza da grandeza espiritual de Jesus, porque Jesus continuou a assisti-los e a operar coisas que até então eles nunca tinham presenciado. Aí eles chegaram a compreender por que Jesus houvera feito e se submetido a todos os suplícios que ele se submeteu. Todavia creio, continuava Tiago, que cuidando apenas dessa gente que nos cerca, muito difícil será conseguir colimar os objetivos a que te reportas e que todos nós desejamos. Eu conheço pessoas das classes mais favorecidas que se não negariam a contribuir com a sua posição, suas moedas, seus títulos, de modo a facilitarem a penetração dos nossos postulados entre os anciãos e os mais representativos membros da nossa raça. O mestre, sem traduzir qualquer surpresa ou desagrado, continuou sereno. De passo regular, caminho afora. A conversa continua. Anseio ver-te em Jerusalém, entre os mais expressivos nomes do povo. Aprestou-se Tiago, emocionado, a dizer: espero que tu sejas glorificado e que passes a posteridade entre aqueles filhos de Israel que serão sempre venerados pelas gerações futuras. Jesus calado. Jesus o escutava. Jesus sereno. Não dizes nada, mestre. Eu gostaria de ouvir tua opinião. Jesus, refletindo no conteúdo das palavras do discípulo, aduziu compassivo: tens toda a razão em ambicionar os êxitos que passam ligeiros e podes afervorar-te à sua conquista, marchando ao lado dos que se glorificam e dominam. Eu acho espetacular em Jesus é que ele tinha uma serenidade muito grande de aceitar as pessoas como elas eram, como elas se apresentavam, sem ter pressa, nem querer à força que elas mudassem aquilo que fazia parte dos seus anseios e objetivos. Repitamos o que ele disse: tens toda a razão de ambicionar os êxitos que passam ligeiros e podes afervorar-te à sua conquista, marchando ao lado daquelas pessoas que se glorificam e dominam. És livre de minha parte para avançares pela rota que desejares. Entendamos que Tiago era um dos escolhidos por ele para fazer parte do grupo apostolar. Mas nenhuma estranheza, profundo respeito àquilo que Tiago estava ali a dizer. O meu coração é fonte de reconforto para os que sofrem, e o reino a que me refiro não possui balizas aqui na terra.
O Filho do Homem triunfará sim em Jerusalém, de maneira inesquecível, e seu nome passará à posteridade. Estará ele entre os filhos da raça em posição, porém, muito diversa à dos antepassados. Mas isso será apenas o começo. O reino de Deus, concluiu o mestre, está dentro de cada um daqueles que o desejem. É interessante notar como ele explicava isso. Inclusive a Hanan, quando disse: o que é o reino de Deus que tu queres implantar na terra? A gente fala tanto o que é. É a implantação na nossa intimidade da vontade divina. Quando é que a gente vai conseguir esse reino? Quando? Essa paz de consciência que a gente almeja e que Jesus assinala que está dentro de cada um de nós. Quando verdadeiramente a gente se assimilar à vontade de Deus. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas todas as vezes que conflitamos, a maneira do nosso pensar e agir conflita com a vontade de Deus, a gente não tem paz. A gente não tem paz. Então, o reino de Deus, isso que ele queria implantar, e a gente percebe ainda as dificuldades para essa implantação até hoje, era que a gente entendesse e trouxesse para o nosso pensar e agir a vontade divina. Percebam, essa situação que eu quis bem narrá-la tal qual se deu, era uma situação recorrente. Aqui e acolá, não embora todo o conteúdo que ele passava, eles duvidavam. E chegava um outro junto dele e disse: mestre, eu trouxe alguém que pode te ajudar na instalação do reino aqui na terra, do teu reino aqui na terra. E ele falava de um homem que era arquiteto, que construíra belos prédios lá em Jerusalém, e que esse homem ele teria a possibilidade de dar plantas. Esse homem cuidava bem da parte arquitetônica e ajudaria também Jesus através de uma mão de obra para que esse reino, por eles idealizado, entre aspas, pudesse começar a acontecer. Um outro diz: olha, eu admiro o teu projeto. Homens de posição social que os discípulos traziam para conversar com Jesus. Mas eu posso dar dinheiro. No entanto, eu sou ligada a uma família tradicional aqui em Jerusalém e não quero ver o meu nome. Percebam as condições que eles faziam no seu doar. Eu não quero que meu nome seja aliado ou esteja aliado a essa obra de implantação do reino. Jesus escutava calado. Um terceiro era um homem que gostava participava de atividades bélicas, sabia lutar, sabia atirar. E ele, ao falar com Jesus, disse: olha, eu nunca vi uma liderança como a tua. A quantidade de pessoas que ficam emocionadas quando te vê falar. Eu quero ajudar. Agora eu peço que quando o reino for aqui instalado, que tu me concedas uma posição especial. Jesus sorriu, agradeceu a boa vontade deles, e ali naquele momento, como em outros tantos, ele falaria que o seu reino não tinha balizas fincadas aqui na terra. Era um reino diferente. Era um reino diferente. Mas continuemos ainda para que a gente possa entender o contexto. Porque Jesus precisou verdadeiramente lavar os pés dos seus discípulos. Ele conversava com eles. Eles haviam chegado de uma caminhada. E Jesus observava o que pairava no pensamento de cada um. E o que era que tinha acontecido. Jesus lhes pergunta: o que é que vinhas discutindo no caminho? Percebam, Jesus estava distante deles, observavam que eles estavam a caminhar, mas um dos discípulos, num determinado momento, disse: quem dentre nós será o maior para Deus? Quem dentre nós?
Judas imediatamente diz: olha, eu acho que sou eu, porque sou eu que sou responsável pelas finanças do grupo. Então sou eu que cuido de uma parte assim muito importante. Se eu não for o maior para Jesus, para Deus, eu serei um dos maiores. Aí um outro disse: não, eu acho que maior sou eu. Tiago menor que diria isso. O menor sou eu, o maior sou eu. Porque eu sou credor de toda a confiança de Jesus e muitas vezes quando ele tem alguns problemas que ele não quer dividir com outros ouvidos, ele me repassa esses problemas. Então eu sou digno de confiança do mestre e, portanto, eu acho que sou o maior. Aí um terceiro disse: não, eu acho que maior é Pedro. Afinal, é na casa de Pedro que nós nos reunimos e ali que são traçadas as diretrizes do trabalho espiritual de Jesus. Maior é Pedro. Aí um outro disse: não, eu acho que o mais importante do grupo é Mateus Levi. Ele é o mais intelectual dos discípulos. E um outro também contrariado disse: não, eu acho que maior é João. É o mais novo e é tratado com mais carinho por Jesus. Amélia Rodrigues assinala, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, eles estavam animados, era um dia de sol, o céu azul, uma atmosfera muito benéfica cercava o grupo quando começou a caminhar. Só que uma pergunta estabeleceu toda a desarmonia do grupo. E estabeleceu-se essa desarmonia porque cada um deles buscava para si a possibilidade de ser maior. Então, Jesus achou que seria importante, naquele momento, ele se levantar da mesa, pegar uma toalha que colocou à cintura, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. A reação de Pedro: eu não te permito que tu assim o faças. E a resposta de Jesus: se não permitires, Pedro, que eu assim o faça, tu não tens parte comigo. Agora vamos entender por que é que fez Jesus isso. Ele, com a oratória aqui, detinha as possibilidades ricas de convencimento, porque ele pegou esse gesto. Aqueles que analisam essa passagem, observando aquilo que Jesus fizera, ele pegou os pés para serem lavados. Pegou os pés. E o que representa os pés no nosso corpo? Representa o instrumento de aproximação, de relacionamento. A gente pensa, a gente planeja ir, mas são os pés que nos levam até as outras pessoas. E do ponto de vista também de um paralelo espiritual, os pés significam a base. A base de tudo é o começo. Então, se esse começo, ele está empoeirado, todo o corpo também ficará. Então era necessário, era prudente, era oportuno que Jesus trouxesse aquele exemplo, porque lavando os pés, lavando aquilo que é ilusão, muitas vezes o pó das ilusões que nos caracteriza, todo o resto das nossas ações serão purificadas. A gente purifica através da base. Do ponto de vista espiritual, o que significa essa base relativa ou paralela aos pés? Significa o nascedouro dos nossos sentimentos. Quando a gente sente, a gente planeja. A gente alimenta ideias que se transformam em ações
e ações que determinam os nossos destinos, que poderão nos libertar ou nos escravizar. Percebam a sequência. Tudo começa numa base. Quando sentimos, elegemos, escolhemos. Escolhemos sentimentos que passam a nos alimentar. Esses sentimentos geram ideias, repetindo. Essas ideias geram ações. Essas ações que a gente realiza, elas determinam libertação ou escravidão. Pedro ficou tão emocionado quando Jesus disse: se tu não aceitas, não terás parte comigo. Então é preciso, é necessário, e ele ali dizia isso a Pedro e para todo o grupo, que para a gente estar junto de alguém, a gente precisa se conectar com alguém. Quantas vezes a gente diz assim: fulano parece que não faz parte daquela família. Por quê? Porque não existe conexão. Estão juntos fisicamente. Muitas vezes a gente está num grupo onde somente os corpos estão unidos, mas não existe conexão espiritual. E Pedro, então, entendeu aquela mensagem que foi tão forte, lhe tocou no íntimo, que ele disse: lava também o pescoço, a cabeça, lava todo o corpo. Ele percebeu que era importante sim manter essa conexão com Jesus. E para que essa conexão fosse feita, Jesus não apenas lavasse o seu pé. Jesus, em resposta, diz: lavada a base, retirado o pó, tudo ficará limpo. Então, quantas vezes nós nos comportamos não apenas como Pedro, né? Não apenas como Pedro, como grande parte das pessoas que ainda não entenderam o significado daquele gesto. Quantos de nós ainda não entendemos? E tornando isso de uma forma muito prática, o que é que nós desejamos para os nossos filhos? Quando é que nós ficamos felizes? Eu pego algumas frases que eu as vivencio e eu as escuto muitas vezes em conversa. Niara pode conhecer e se lembrar muito bem disso. Esse fato se deu quando, na época, vamos nos situar o contexto, as faculdades de medicina particulares não existiam aqui em Recife. Os nossos estudantes, os nossos filhos, quando não passavam na federal ou na estadual, eles buscavam realizar os cursos de medicina em outros estados. E lá na federação tinha um amigo que tinha uma filha, que ela terminara e ele fizera o custeio do curso de medicina dela em outro estado. E eu disse para ele em conversa: você está muito feliz, não é? Ele disse: não, eu começo a ficar mais feliz quando eu tiver certeza, espírita ele, que ela esteja exercitando a medicina de forma humana. Nunca esqueci. Mas geralmente a gente associa que um filho está bem quando ele se destaca. Porque a nossa grandeza, estar bem, ter grandeza, ter poder, representa ainda para cada um de nós o auge das conquistas nossas e dos nossos filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nós vamos encontrar algo que retrata muito essa realidade de cada um de nós. É o espírito de Adolfo, ele é bispo de Argel, e ele fala a respeito dessa mania de poder e de grandeza que tem cada um de nós. Ele diz: generaliza-se na terra o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males.
Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas é um meio infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Aí a pergunta que é muito importante para a nossa vivência, a vivência de cada um de nós. Por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que aquilo que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e de alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Percebam, Pedro estranhou. Estranhou Jesus com toda a autoridade espiritual e autoridade também sobre o grupo. Lavar um pé. Porque a gente associa grandeza a poder, a detenção de posses, a cargos. Tanto é que a gente persegue cargos de um modo geral, mas ninguém fala em cargos. Há uma atração muito grande. Fulano está bem, fulano conseguiu ficar com determinado cargo. A gente valoriza o cargo, mas não os encargos. E a gente ainda incorre nesse mesmo risco que o Adolfo Bispo de Argel, isso em 1862, captou. Quando chega-se num determinado local, apresenta-se um rico debochado e todas as considerações são dadas a ele. E a gente não trata com as mesmas deferências ou com o mesmo respeito com as pessoas mais simples. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto fustiga o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez, século de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um de querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Muito bem. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele diz que nós somos guiados pela razão ou pela emoção. A emoção, geralmente, ela nos dirige mais. A emoção, ela é rápida. Ela muitas vezes não é visitada pela razão. E muitas vezes ela tem trazido atos que nós realizamos e depois vamos observar a quantidade de prejuízo que esses atos nos trouxe. Levados pela emoção, muitas vezes, a gente vai continuando vida fora, existência fora, dando cobertura, dando apoio às coisas materiais. Mas todas as vezes em que formos visitados por um determinado desejo da realização de algo, paremos um pouco e raciocinemos. Tirar o pó dos nossos espíritos, simbolicamente, como Jesus o fez, como ele o fez tirando o pó dos pés dos discípulos, significa deixarmos de lado as nossas ilusões materiais. O pó representa as ilusões, representa as paixões, representa os nossos vícios, que muitas vezes deles não nos queremos livrar. Então, que essa lição de Jesus, apelando para que a gente perceba o que verdadeiramente é valoroso, ao chegar o clichê trazido pela emoção para que a gente haja, a gente, ao ver aquele clichê que chega, quase que subitamente a nos comandar, pensemos:
se a gente está fazendo algo que possa nos iluminar, ou possa, de outra forma, continuar com o pó, encobrindo o nosso espírito que precisa brilhar. Eu me recordo que no livro Paulo e Estevão, existe um momento em que Paulo gostaria de ir a Roma. Ele fala isso na obra. Emmanuel retrata. Mas ele recebe um recado de Tiago. Tiago, que trabalhava na igreja do caminho lá em Jerusalém, ele faz um convite que Paulo agora vá a Roma. O pó às vezes é caracterizado pelo nosso orgulho também. Aí Paulo pensou, ir a Roma, era seu desejo. Mas quem era que estava convidando Paulo a ir a Roma? Quem era? Tiago. Não sei se vocês se recordam, existia uma certa dificuldade relacional entre Paulo e Tiago. Tiago, para que a igreja do caminho ela se mantivesse com as portas abertas, ele aceitava algumas práticas que eram comuns ao judaísmo. E Paulo não suportava isso. Paulo defendia a verdade. E a liberdade também ele defendia para que fosse implantada na prática religiosa cristã a verdade. Então ele achava que não se coadunava princípios e práticas judaicas na casa do caminho, que era a primeira casa cristã. Então havia uma dificuldade relacional. Então já quase que no fim da obra, ele recebe esse convite. E ao receber esse convite, o primeiro impulso que Paulo teve foi se negar. Escutamos de um palestrante e achamos muito interessante. Chega a ideia nas nossas mentes que ela figure nas nossas decisões como a ideia chegando, trazida pela emoção, que a gente chega ali o esboço, mas o desenho, que seria a realização, a gente passe pelo crivo da razão. Porque quando a gente passa, a gente tira o pó, que muitas vezes prejudica a nossa liberdade iluminativa de ação. Então ele disse, o primeiro impulso foi dizer, não posso ir a Roma. Não posso. Mas ele resolveu orar. E tendo resolvido orar, o que é que Paulo fez? Amanhã estarei pronto para partir. Ou seja, amanhã estarei pronto para atender o convite de uma pessoa com a qual tinha dificuldade relacional. Para que a gente entenda essa dificuldade relacional, um determinado dia, Paulo, que estava na igreja de Antioquia, ele chama Pedro para que ajudasse a igreja que estava vivendo um momento difícil. E Pedro vai, Pedro trata bem os gentios. Paulo exulta com aquele tratamento de Pedro. Só que Paulo recebe uma carta de Tiago. Essa carta viera com enviados que saíram de Jerusalém e foram até a Antioquia. E quando Pedro pega o conteúdo da carta e vê as perseguições que estavam aumentando lá em Jerusalém, perseguições à casa do caminho, Pedro se retrai. E essa retração de Pedro no seu agir fez com que Paulo usasse a tribuna, e na tribuna, onde todas as pessoas estavam escutando aquela pregação da noite, Paulo falasse de Pedro publicamente. Levado pelo pó, que muitas vezes nos tolhe as boas ações, as pessoas ali presentes estavam assim totalmente conquistadas, porque imaginavam, inclusive Barnabé chorava, que era amigo de Paulo, o que é que daquilo ali, o que era que ia suceder. A igreja estaria dividida. A igreja que estava a nascer, a igreja tinha uma atmosfera espiritual tão boa que havia fenômenos de vozes diretas. As vozes espirituais eram escutadas durante aquele recinto.
quando estavam a acontecer as pregações. E aí as pessoas que já tinham tirado o pó que caracteriza muitas vezes as ações também dos cristãos, também daqueles que são pregadores religiosos, ficavam pensando o que é que agora vai acontecer. E Pedro, a figura de Pedro observando as acusações, e Paulo dizia que lastimava todo aquele comportamento de Pedro. Quando lhe é dada a palavra, Pedro diz: todos tinham conhecimento que ele já errara muito, negara Cristo por 3 vezes. E ele percebia o amor e a misericórdia do alto, dando-lhe a oportunidade dele continuar a trabalhar. Então ele se entregava em oração. Por quê? Porque Pedro percebera que, se outra for a sua atitude, ele poderia trazer consequências desastrosas para aquele núcleo cristão. E ele pensou que se Paulo era importante na divulgação do Evangelho do Cristo, levando a boa nova aos gentios, o trabalho de Tiago lá na Casa do Caminho, apesar das críticas que Paulo lhe fazia, dava oportunidade de pessoas aflitas, pessoas doentes, encontrassem naquela casa as suas portas abertas. Então, é preciso que a gente lave o pé, inclusive uns aos outros. Lavar o pé significa a gente ajudar o outro a brilhar. Significa a gente alertar que aquela conduta marcada muitas vezes, eu repito, por ilusões, por paixões, por vícios, pode trazer na existência daquela pessoa amiga muitos prejuízos espirituais. Então que façamos isso uns aos outros. É importante que o façamos, porque pegando uma outra assertiva do mestre, ele diria em outro aconselhamento para cada um de nós: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois luzes. Na realidade, podemos estar com os nossos espíritos empoeirados pelos vícios que ainda nos caracteriza. Mas existe uma realidade que foi posta por Jesus. Vós sois luzes. E a função da luz é brilhar. E para que a luz que existe na intimidade de cada um de nós, ela venha brilhar, a gente tem que limpar o nosso espírito. Percebam o alcance da passagem da noite. Jesus o fez mostrando a importância desse limpar e mostrando-nos que a grandeza verdadeiramente de um espírito não são as posses, não são os cargos, não são as conquistas materiais. Que a verdadeira grandeza é aquela que é decorrente de uma autoridade moral. Eu me lembro, quem já teve a oportunidade de ler o livro Libertação. Lá existe uma narrativa de um espírito que estava o tempo todo a prejudicar uma determinada mulher, levando-a à morte. E encarregado para ajudar aquela mulher, tinha um espírito que chamava-se Gúbio. Gúbio totalmente conectado com os ensinamentos de Jesus. Gúbio entendeu que aquele perseguidor daquela mulher que estava levando à morte, ele também era um espírito, que tinha seus problemas, que tinha suas necessidades, que tinha os seus conflitos, como cada um de nós os tem. Ele precisava libertar Margarida, porque isso foi um pedido de Matilde, a mãe de Gregório, que era um perseguidor, que fizera com que um grupo de espíritos comandados por Saldanha levasse à morte a Margarida. E Gúbio, como posso ajudar? Observando essa realidade, que aquele espírito também tinha, como temos o lado luz, ele observou as necessidades espirituais daquele obsessor. Tinha um filho que estava condenado injustamente, estava sofrendo
uma pena de reclusão. Tinha uma esposa que suicidara-se porque não aguentara ver o esposo preso. Tinha uma mãe doente, aflita, por também ter visto seu filho ser acusado. Aquele homem que ali obsidiava também era avô de uma menina que estava prestes a ser pervertida sexualmente na casa do juiz que acusara o filho. Dentro dessa engrenagem de sofrimento, antes que Gúbio pedisse qualquer coisa a Saldanha, porque estabelecera-se um vínculo de relacionamento muito bom, ele buscou ajudar cada personagem que estava em curso, que faziam parte da família do obsessor, que estava em curso em sofrimento. Intuiu o juiz para que ele fizesse uma revisão no processo, que aquele rapaz havia sido acusado injustamente. Foi até o vale do sofrimento onde estava a suicida, levando-lhe luz. Tentou resgatar a neta que morava naquela casa daquele juiz, que ia ser prejudicada. E depois que ele fez tudo isso, ele disse: gosto de Margarida. Ela me é uma filha espiritual. Sinto por ela o que você sente pelos seus filhos, pela sua família. E eu gostaria de te pedir algo. E aí eles: pede-me tudo. Pede-me tudo o que tu quiseres pedir. Porque antes que tu peças, eu já fui tocado pelos teus sentimentos. Elevação espiritual. Que Gúbio conseguiu, mas que cada um de nós pode conseguir quando a gente se conecta a Jesus. Mas o pó dos nossos defeitos, repito eu, obstacula que essa luz brilhe. E brilhar não é de uma hora para outra, é processual. Vamos encontrar mil entraves para que a gente possa brilhar. 1000 entraves. Às vezes dentro da própria casa, existem pessoas como o próprio ferido, milindres desnecessários, que tentam interditar a nossa busca de ascensão, de crescimento espiritual. Mas que a gente possa, em memória do Mestre, entendendo a dinâmica da vida, principalmente da vida espiritual, que diante dos fatos mais negativos que nos surjam, a gente possa entender a grandeza dessa conexão com aquilo que ele fez e nos ensinou. No livro Luz do Mundo, último capítulo, A Cura Real, 2 jovens conversavam. Uma era uma patrícia romana e outra era uma jovem ajudante de companhia daquela jovem patrícia romana. Elas dialogavam. E a dama de companhia, ela dizia assim para a patrícia romana: os cristãos são as pessoas mais equilibradas que nós vamos encontrar na vida social do Império. Mesmo sofrendo injustiças, mesmo que sejam caluniados, mesmo que lhes coloquem sobre eles a responsabilidade de crimes que eles não praticaram, eles são honestos. Eles são criaturas dignas de respeito e proteção. A patrícia romana disse: puxa, nunca imaginei que você gostasse, eu fosse até uma seguidora desse Galileu. Nunca imaginei. Gostas dele? Quando tu fostes até ele, eu disse, aí ela responde: nunca te disse que era cristã, porque nunca tu me perguntaste. Nunca me perguntaste. Mas eu cheguei aí um dia até ele. E indo até ele, eu fiquei maravilhada. Aquela voz, aquela ternura tão grande que me cercou, eu me senti verdadeiramente junto dele maravilhada. Mas tu és uma verdadeira diva da música, diria eu,
Dizia Patrícia para sua acompanhante que tu és uma pessoa privilegiada, se não fosse tu, não pronunciou a palavra, paralítica. Fostes até ele e ele não te curou. Ele curou a tantos cegos, endemoniados, leprosos, paralíticos, e a ti não te curou. Eu também pensei isso. Porque ele curara a tantos e a mim não me curou. Passei muito tempo a pensar. Jesus voltou ao mundo espiritual. Eu participava das reuniões, conversava com as pessoas que não o tinham conhecido. Havia preleção a respeito daquilo que ele falara, daquilo que ele dissera. No intervalo das palestras, eu cantava, eu tocava cítara. E de repente eu me descobri amando muito a Jesus. Aí a Patrícia Romana dizia: mas ele não te curou. Como podes gostar dele? Realmente ele não me curou fisicamente. Porque ele me perguntara no diálogo que manteve comigo quando eu lá cheguei na casa de Simão: filha, o que queres? Quero andar, mestre. E ele em resposta me diria: andar não é o mais importante. Eu acho essa frase muito boa para que a gente traga para a nossa realidade. Quando temos os nossos pés empoeirados, os nossos espíritos ainda não deixando a luz que ele o é a brilhar, muitas vezes nos revoltaremos contra as diretrizes espirituais. Mas ela dizia, a Patrícia Romana, quantas pessoas que ele curou, depois eu observava, elas voltavam a pecar. Eu não fui curada fisicamente, mas eu me vi visitada por uma paz interior tão grande. Aquele reino que Jesus dissera que queria implantar aqui na terra, que era a vontade divina no coração de cada um de nós. Que mesmo não tendo sido curada fisicamente, eu me sinto feliz, eu me sinto em paz. Aí ela falava com tanto entusiasmo e a Patrícia dizia: fala mais baixo. Fala mais baixo que as pessoas podem nos escutar e podem pensar que tu estás contra os deuses romanos. Nada tenho contra os deuses romanos. Que a gente também nada possa ter em relação a eles, mas que a gente faça como ela o fez. Calar, deixar de falar de Jesus é impossível. Ele para ti é um Deus. Não, só existe um único Deus, mas ele para mim é um Espírito que me traz muita luz. Neste mês grandioso, observando as citações deles, que serão objetos de todas as palestras do mês, a gente observe a mensagem central. Tirar os pés, aliás, tirar o pó dos nossos pés, significa limpar com a água límpida do amor e do Evangelho as nossas pequeninas e muitas vezes rasteiras ações. Muita paz para todos e que Jesus continue a ser, como essa jovem fez, razão. A gente falar e muito falar a respeito dele, animando e motivando as outras pessoas e vivendo principalmente aquilo que ele disse, aquilo que ele fez. Muita paz para todos. Olha que maravilhosa palestra. Razão do viver, a cura real. E é o que a gente busca aqui na doutrina espírita, porque além do que a doutrina nos traz revelações, razões para essa, vamos dizer assim, como a Mercedes acabou de falar, a gente só vai nos auto-iluminarmos quando a gente chegar um dia a fazer a vontade de Deus, como Jesus repetia muitas vezes, que não era a vontade dele, mas sim a vontade do Pai que está nos céus.
Então, cada um de nós temos um propósito aqui, propósitos diferentes, porque temos imperfeições diferentes uns dos outros. Mas o tolerar, né, o ajudar. E certa vez eu estava lendo a diferença do que era ser benevolente e você ter beneficência. E a beneficência é você fazer algo, né, o bem, o ato de fazer o bem. Mas o Adolfo, o bispo de Argel, ele tocou nesse ponto. O benevolente é diferente, né? Quando você está fazendo o ato, né, do bem pelo outro, é você sentir, né, aquele ato que você está fazendo. O que é que você está sentindo no momento que você está ajudando aquela pessoa? Né? Porque é isso que vai fazer com que a nossa luz ela comece a sair, né, dessa obscuridade para a iluminação real. Então é isso, nós vamos ter a nossa querida Carla Marcelino, que vai dar continuidade. Eu vou até repetir aqui a frase, que é: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então, muitas vezes é isso, né? A vida da gente ocorre tantos acontecimentos, mas a gente, quando olha para trás, né, e vê tudo como aconteceu, então a gente vê o sentido espiritual e a gente vê como, né, nos traz aprendizado. No momento a gente não entende, né, mas o depois faz com que a gente tenha uma compreensão muito maior. Então a gente quer agradecer a nossa querida. Ela está vindo aqui desde a primeira vez, desde a fundação do nosso centro, foi a primeira palestrante e sempre a gente é muito grato por ela estar aqui. É uma querida e recebemos o pão espiritual, né? E vamos dar aqui um presentinho natalino. Que ela que guarde com muito carinho, só uma representatividade. Tem que abrir o presente. São os mimos da casa. Os mimos da casa. É isso que a gente sempre tenta, né? O acolhimento, é o ver o outro, olhar nos olhos dos outros, né? Para poder sentir o que o outro está sentindo. A empatia. Que é para ela ficar, gente, mais perfumada do que ela já é. E a camisa aí do nosso mestre, que é nosso modelo e guia, né? Jesus, né? Só a gente falar a palavra assim, Jesus, a espiritualidade sempre nos fala, né? Jesus, então atrai muita coisa boa. Vamos falar dele. Então é isso, vamos fazer a nossa prece final de encerramento, não é? Vamos pedir a ela para... Você vai falar de novo. Jesus amigo, mestre amoroso e bom, a semelhança dos momentos em que passastes a terra, em que as pessoas acorriam em busca da cura, do lenitivo, da palavra que elevasse, do consolo espiritual. Aqui estamos, mestre querido, um punhado de espíritos, conscientes que o teu trabalho prossegue, conscientes que os teus colaboradores espirituais não cansam, como o teu espírito não cansa de nos ajudar. Cada um de nós, mestre querido, trazendo nos nossos pés a marca daquilo que a gente lá fora foi, aquilo que lá de outras épocas ainda fazem parte do nosso viver. Ajuda-nos, mestre querido, na intimidade de cada um de nós, dando-nos forças, coragem, paciência, resignação, para continuarmos contigo, através de atos mais nobres, de atitudes que condigam com aquilo que tu ensinastes, com aquilo que tu vivestes. Protege os nossos espíritos, alimenta-nos nesse desejo
que se faz já muito presente na vida de cada um de nós e te seguir. Protege, ilumine e ampara, Jesus querido, os nossos familiares, aqueles que não puderam chegar aqui, aqueles que não têm condições mesmo de fazê-lo. Protege a cada um deles, dando a eles essa vontade que hoje já nos caracteriza de buscar-te, através de tua casa de oração. Ajuda, ilumine e ampara todos os trabalhadores aqui presentes, os frequentadores, aqueles que confiam verdadeiramente e esperam contigo continuar na luta, ajudando a melhoria espiritual, não só nossa, mas como do próprio mundo. Em teu grandioso nome, Mestre querido, em nome de Deus, o Pai maior, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, da equipe espiritual que dirige os trabalhos, possa nossa irmã que dirigiu a palestra da noite, dá-la como concluída, em teu santo e bendito nome, e que assim seja.